Então vamos lá, boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença. Eu sou Antônio aqui da Tapera, é um prazer receber todo mundo. Continuamos firmes aí nas atividades, com muita força e planejando ampliá-las aí no futuro próximo. Então, sem tempo ruim aqui, vamos lá. Agradecer muito a presença do Henrique, que propôs fazer essa leitura, esse debate aqui. Mais uma obra da Alameda, aí também a gente agradece o pessoal da editora Alameda, que sempre traz bons trabalhos para a discussão aqui, apoia o pessoal que está finalizando seus trabalhos de mestrado e doutorado, a transformação em livro. Isso é um trabalho muito importante que a Alameda faz, tem um catálogo rico nesse sentido. E mandar um abraço para o Haroldo, aí, se estiver nos acompanhando. Enfim, vou passar a palavra para o Henrique, que vai, enfim, dar as boas-vindas aí, apresentar os demais convidados aí, cuja presença aí, mais uma vez, a gente agradece aí. Eles são amigos aí também. Obrigado. Obrigado, Antônio. Queria primeiro agradecer a presença de todo mundo aqui. Esse dia meio complicado, enfim. Queria agradecer a Camila. Camila, ela começou o mestrado pouco antes de mim, com o professor André Singer, ela que abriu as portas para essa ideia de fazer etnografia política na ciência política da USP, que é uma coisa que não existia, e ela que teve essa ideia, teve essa iniciativa. Tem uma pesquisa muito interessante na Brasilândia, que foi o mestrado dela. Agora ela estuda a nova direita brasileira, né? Num momento muito apropriado, inclusive. Queria agradecer a presença do professor Paulo. Tenho participado com ele dos seminários das quartas nos últimos 2 anos. Para mim tem sido muito enriquecedor, assim. Abriu muito a minha percepção da realidade. Queria agradecer também ao professor André Singer, que não pôde vir porque tinha um compromisso em Vitória. Estava agendado aí há vários meses, mas queria agradecê-lo também por ter, pela experiência de ter feito o mestrado com ele, ter feito essa pesquisa com ele. Bom, eu queria começar dizendo que essa pesquisa, esse livro, começou por volta de 2012, quando eu conheci o professor André. Eu, na época, eu estudava mídia, eu estava interessado em outras coisas. Fui conhecer o professor André por conta disso, né? Por ele também ser jornalista, além de cientista político. E foi mais ou menos na época em que ele tinha publicado Raízes Sociais e Ideológicas do Lulismo, que foi um texto muito importante, é importante até hoje, porque ele desvendou esse realinhamento do eleitorado, né? Ele começou a entender o fato de que uma parte do eleitorado brasileiro, que era, enfim, mais conservador, um conservadorismo popular, que ele chama, que ele já tinha identificado no começo dos anos 90, as pessoas que votaram no Collor, né? Porque tem uma ideia de ordem, tem uma ideia de que qualquer ruído, qualquer radicalismo, os primeiros prejudicados são sempre eles, né? Então, ele conseguiu identificar o que aconteceu e conseguiu identificar o que aconteceu no meio do mandato do Lula, do primeiro mandato, do primeiro para o segundo mandato, que foi esse realinhamento. Foi quando os mais pobres começaram a aderir ao PT, né, por conta das políticas do governo Lula, e por conta do mensalão, enfim, e de tudo que aconteceu naquele período. A classe média, que até então votava, uma parte da classe média, né, votava no PT, deixou de votar e começou a se alinhar ao outro lado. Nesse momento foi quando eu conheci e quando ele me propôs essa pesquisa. Começar a entender o lulismo a partir, conversando com as pessoas, né? Vendo como ele funcionava na base, que era o que a Camila já vinha fazendo. E me propôs estudar uma política pública muito emblemática, né, do lulismo, que é o ProUni, o Programa Universidade para Todos. Para mim foi um desafio, eu não conhecia, eu não tinha, inclusive, nem
intenção de fazer, na época, pós-graduação em ciência política. Minha área sempre foi sociologia, que eu gostava mais, tinha mais afinidade. Mas ele deu essa oportunidade da gente fazer uma sociologia política, né? Dentro da ciência política, e uma coisa completamente inovadora é que foi... A gente fez descobertas muito importantes. Alguns dos nossos colegas estudaram igreja evangélica, estudaram outros bairros, né? Estudaram cidades no interior de São Paulo. Indo para o meu caso, a minha ideia, em princípio, era fazer uma pesquisa mais convencional, de comportamento eleitoral. Assim, né? Vamos lá, vamos ver como é que as pessoas pensam agora, no começo da pesquisa, fazer essa entrevista, fazer essa etnografia, e ver como elas vão reagir um ano depois, às vésperas da eleição de 2014. Eu fui até uma universidade privada aqui de São Paulo, uma grande universidade privada, que eu não posso citar por problemas legais, mas, enfim, depois vocês me perguntam. E tentar recolher depoimentos, recolher impressões, recolher visões de mundo, tentar entender como alguém que é beneficiário de uma política pública emblemática do lulismo via o mundo e como, né, ela ia fazer essa trajetória até a véspera da eleição, um ano depois. Minha hipótese inicial era a hipótese mais intuitiva, né? A pessoa é beneficiária de uma política pública do lulismo, enfim, deve ter alguma afinidade com o PT. Algumas outras pesquisas que saíram na época davam, né, encaminhavam para esse tipo de raciocínio, né? Tinha uma pesquisa importante da época da Valquíria Rego, que estudou mulheres beneficiárias do Bolsa Família no sertão. E, enfim, mais ou menos isso que a gente sabe, que até hoje, né, que é o que arrocha, né, que é o lulismo ainda, né, principalmente no Nordeste. Mas, chegando e conversando com as pessoas, eu comecei a ter impressões diferentes, eu comecei a ouvir coisas diferentes do que eu imaginava. E um campo muito extenso, né? Uma universidade com 50 mil alunos na época, hoje deve ter mais, maior que a USP. Você tinha uma variedade de opiniões ali, uma heterogeneidade muito maior do que eu imaginava, em princípio, né, do que a gente imaginava, né? Eu tive que, então, a ideia inicial era fazer um estudo de caso nessa universidade. Eu acabei fazendo 2 estudos de caso, comparando um ao outro. Quando eu cheguei uma unidade que é no centro, aqui na Barra Funda, conheci alguns jovens que eram tecnólogos, enfim, estudantes de cursos de tecnologia, uma variedade de cursos, né, que eu elenquei ali, sistemas de informação, processamento de dados, são vários cursos que são muito semelhantes entre si. Quando eu fui para outra unidade, no Campo Limpo, eu vi uma realidade totalmente diferente. As pessoas eram menos jovens, mais pobres, muitas, principalmente no curso de pedagogia, eram só mulheres. Então, eu entendi que não seria possível fazer um único estudo de caso. Não era possível dizer, não, essas pessoas aqui que eu estou entrevistando da Barra Funda, que têm um determinado perfil, que vêm principalmente da Zona Leste, pelo metrô, que trabalham o dia todo e fazem o curso à noite, elas eram muito diferentes do que essas mulheres que eu entrevistei, que eram do curso de pedagogia,
do Largo 13. Elas eram mais velhas, muitas eram mães, já tinham trabalhado muito na vida, como, enfim, empregadas domésticas, babás. Era um perfil muito diferente. Falei, pô, tem um contraste interessante aqui, né? Vamos ver do que se trata. Então, quando eu comecei as entrevistas, elas foram me levando para lugares muito diferentes, né? Quando eu entrevistava as mulheres da pedagogia, eu ouvia relatos muito mais sinceros até, muito profundos, muito emotivos, que traçavam uma trajetória de vida muito mais com cicatrizes mais profundas, digamos assim. E era muito interessante como elas tinham uma consciência política muito que olhava muito para a questão da desigualdade. Assim, elas tinham uma noção de desigualdade impressionante, assim, né? Elas conseguiam articular as ideias de uma maneira muito politizada, assim, num sentido mais profundo mesmo, assim. Então elas viam exatamente quais eram as diferenças entre o bairro delas e os outros bairros que elas visitavam. Elas tinham entendiam como era a escola que os filhos estudavam, e como isso era resultado de uma prioridade política que não era dada a elas, né? Era dada a outras classes. Elas entendiam assim. Então elas tinham um entendimento, aquela na dicotomia básica, ricos e pobres, né? Eles tinham um entendimento muito profundo disso. E era completamente diferente com os jovens que eu entrevistava na Barra Funda. Que eles eram mais jovens, a maioria trabalhava e estudava, geralmente estava no primeiro emprego, empregos que a gente pode chamar de precários, assim, né? Pagavam muito pouco. Era um típico emprego da era do lulismo, assim, né? Que foi o que o Márcio Postman identificou. 95% dos empregos pagava até um salário mínimo e meio, os empregos gerados no lulismo, né? Eles se encaixavam nesse perfil, né? Então, muitos já tinham trabalhado várias vezes, tinha uma rotatividade muito alta, e a coisa mais interessante é que eles não tinham perspectiva de longo prazo, não perspectiva de futuro. Então, assim, o futuro é arrumar um próximo emprego. Daqui 6 meses, um próximo emprego. Então, era muito complicado você extrair alguma coisa deles que fosse mais reflexivo. As entrevistas eram muito difíceis, assim. Eles falavam pouco, tinha uma desconfiança, principalmente quando você entrava no tema da política, né? A coisa ficava muito cínica às vezes, né? Eu não quero falar, ou fala daquele jeito meio, nossa, política, sabe? É uma ojeriza mesmo, assim, né? Então era um contraste muito forte, porque as mulheres da pedagogia, elas gostavam de falar, elas queriam falar, elas sentiam isso, né? Elas precisavam falar aquilo para alguém, elas não tinham para quem comunicar. Então era uma oportunidade, sabe? Poxa, vou falar como é que é a minha vida, o que eu espero. E tinham essa perspectiva de futuro, né? O que é muito interessante. Elas estavam fazendo pedagogia quase por vocação mesmo. Elas gostavam daquilo, elas queriam fazer aquilo por umas justificativas. Eu gosto das crianças, que seja, sabe? Mas tinha essa noção, né? De, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Vou trabalhar, vou dar aula, sabe? Isso vai melhorar, vou melhorar de vida com isso, né? E o outro grupo era completamente diferente, assim. Isso aqui é um diploma, tem que fazer porque o mercado de trabalho exige, assim. Isso aqui eu aprendo tudo sozinho na internet, sabe?
Então era um obstáculo, assim, né? O curso superior ali era um obstáculo, era uma coisa que atrapalhava a vida, né? Eu vi muitos relatos assim, praticamente todos eles iam nessa mesma direção, né? As pessoas não gostavam da faculdade, elas não se apropriavam daquilo. Poxa, né? É isso, a gente estudou na USP, fiz movimento estudantil e tal, né? A gente tinha uma coisa ali de estar na universidade, de viver aquilo, sabe? Passar a tarde na biblioteca. Eu não tinha nada, absolutamente nada daquilo, nada. Então era muito significativa essa diferença, né, de percepções, né? E não tinham essa coisa de vocação, isso aqui, nossa, eu sonhei fazer isso da minha vida. Não, precisa, é nisso aqui que eu estou trabalhando. Geralmente eles já estavam no emprego, né, tinha aquele perfil, e não pensavam como seria a vida daqui, nem 5 anos, né? Bom, eu vendo esse contraste, esses dois grupos, eu pensei, poxa, como é que isso vai repercutir, né, na política, assim? Isso tem que ter uma repercussão, né? Como as pessoas conseguem fazer um cálculo de longo prazo se os projetos não são de longo prazo, os projetos pessoais não são de longo prazo? Então, como é que a pessoa pode ser petista, que implica era um projeto de longo prazo, de construção, acúmulo de forças, né? Enfim, né, as pessoas não conseguem viver isso em si mesmas, assim, né? Na época eu estava lendo muito o livro do Sennett, né, a Corrosão do Caráter, que ele dizia exatamente isso. As pessoas não têm, essas coisas são muito rápidas, assim, né? Eles mudam de emprego muito rápido, fazem tudo. Não tem. Eu comecei a associar isso então com outro autor que eu estava estudando na época, o Gabriel Feltran, que falava exatamente isso, que eu conheci inclusive através da Camila. Que estava estudando como era essa normatividade na periferia de São Paulo, né? Então ele fez uma pesquisa extensa, muitos anos que ele está fazendo isso, agora está estudando PCC, publicou um livro. Então ele conseguia identificar ali uma categoria de pessoas da periferia que ele chama, que acreditavam no que ele chama de projeto do trabalhador, né? Que era o projeto do PT. Então era um projeto de construir uma sociedade salarial, de construir uma sociedade onde você consegue, vai ter bons empregos, carreira, carteira assinada, tudo aquilo que os nossos pais, pelo menos os meus, sonharam para a gente, assim, sabe? Tipo, vai ter carteira assinada, ter um emprego, né? Se aposentar, pagar INSS. Então, era isso que fundou a ideia do PT, né? Para as bases, né? Não estou falando de grupos políticos, estou falando das pessoas que acreditaram naquele projeto, que votavam, né? A minha intenção era olhar ali o de baixo para cima, né? Eu não quero saber o que o José Dirceu pensa do projeto do PT. Vamos ver o que essas pessoas lá pensam, né? Então, o Gabriel viu isso, né? E viu o quanto isso estava morrendo, estava deixando de existir. Enfim, tem um raciocínio todo muito elaborado sobre como é a periferia hoje, né? Enfim, fazer relação com o crime, né, com o PCC, a relação com a polícia. Eu tentei ver como que era essa relação com a política pública. Então, o que eu consegui identificar nas mulheres da pedagogia era justamente esse projeto do trabalhador mais esmaecido, né, deixando de existir, que também foi um insight que a Camila teve na pesquisa dela. Se você observa, você ouve as pessoas, você nota aqui e ali, né? Opa, tem uma faísca aqui
petismo, vai, enfim, no que ela está falando. Sabe? Poxa, pensar a longo prazo, pensar uma carreira, sabe? Pensar um projeto político, pensar a desigualdade. Tem uma coisa ali, mas muito esmaecido, né? Você percebe que é uma coisa que vai se perdendo, outras coisas vão começando a influir. Então, você percebe ali a influência da igreja evangélica, né? Você percebe a influência do conservadorismo popular. Então, era muito comum, as pessoas tinham votado no PT em todas as eleições presidenciais, mas votavam no russomano para prefeito, né? Para vereador, votava no candidato da igreja evangélica, que ela frequentava. Então a coisa ela começava a ser atravessada de um jeito muito... e que já dava para prever, não prever, né? É muita pretensão falar isso, mas dava para ter uma noção de que a coisa não ia bem, né? Ia bem. De todo modo, como a pesquisa, em princípio, era para ser uma pesquisa de comportamento eleitoral, para saber quem as pessoas iam votar, eu voltei lá na véspera da eleição, em 2014, para, né, conversar de novo com elas. De fato, nesse caso, das mulheres da pedagogia, a hipótese do Singer se confirmou. Elas foram lá e quase todas votaram no PT, votaram na Dilma. Votaram na Dilma. Minha vida melhorou. Sabe? Pô, tem política pública, tem ProUni, sabe? Senão eu não estaria na universidade, né? Senão eu estaria o ProUni é o que me permite não ter que trabalhar, né? Porque senão ela ia ter que trabalhar para fazer a faculdade. Então ela não precisa trabalhar, né? Enfim, era uma... Você percebia que era uma coisa muito, muito, muito valorizada, né? Para elas. Então, no fim das contas, o rochedo lulista, né, como o Singer fala, permanecia ali, né? Essas mulheres que eram todas da periferia da Zona Sul. No outro grupo, não. O outro grupo não, porque assim, uma coisa interessante que eu conversava com elas, da pedagogia, é que elas entendiam que a universidade deveria existir universidade pública para elas. Elas não é o fato delas terem o ProUni, fazerem uma faculdade privada, não lhes impedia de pensar o quanto era errado isso. Elas entendiam que, pô, tem universidade pública, por que os ricos estudam na universidade pública, né? Acho errado isso, tudo bem, o ProUni está me ajudando e tal, não vou desconsiderar isso, mas elas entendiam, pô, tem universidade pública, tem a USP, por que eu não posso fazer USP? E elas nem pensavam, né? Não tinha essa... E o outro grupo, voltando, não, novamente, mais um contraste muito evidente, é que eles não é que eles não queriam fazer, não achavam que não podiam fazer a USP. Eles não queriam fazer a USP. Não queriam fazer a universidade pública, não era assim, entre eles. Eu não quero generalizar, uma pesquisa qualitativa, né, como eu disse, são grupos muito heterogêneos. Mas este grupo específico que eu pesquisei, eles não tinham interesse em fazer USP. Para que fazer USP? Meu? Dá trabalho, tem que prestar vestibular, tem que estudar, fazer cursinho. Para quê? Para ser tecnólogo, sabe? Tipo, isso não sou eu, né, que eu estou falando. Eles falavam isso. Assim. Tem os relatos no livro. Então, tinha essa visão muito... era de um realismo ali, uma coisa tão apegada ao concreto ali, que era chocante, assim, era impressionante. E a questão do ProUni? Tá, e aí? Como que entra o ProUni nisso? Você acha que foi boa, foi uma boa política? Né, o lulismo, enfim, o PT... Enfim, você sente algum tipo de sentimento, tem alguma gratidão, coisa assim? Não, absolutamente não. A ProUni era não mais que obrigação. Eu já me ferro, eu já trabalho o dia inteiro.
venho para cá, venho para a aula. Eu assisti aulas, né, do curso, consegui dar umas escapadas para ver a aula lá na universidade. E é terrível, assim, porque as pessoas elas não conseguem, elas não dão conta, elas dormem, sabe? Tudo bem, na USP a gente sabe, então, as pessoas dormem na aula também, mas era muita gente, assim, era a maioria. Então muita gente tipo ligava o laptop e ficava assistindo qualquer coisa no YouTube durante a aula. Então, de uma sala com 70 alunos, tinha 5 pessoas que prestavam atenção, ficavam ali em volta do professor e acompanhavam mesmo, né? A grande maioria não se interessava. Isso não é um julgamento. As pessoas estavam absolutamente exaustas, elas não tinham condições de acompanhar a aula, elas estavam exaustas. Era muito comum, eu estava lá no refeitório, ali, um pouco antes da aula, vendo as pessoas chegando apressadas, né? Muitas chegando com capacete embaixo do braço, né? Chegando atrasadas. Eu fiz na minha etnografia, eu tentei descrever mais ou menos como é o ambiente também, né? Que é, assim, as pessoas falam, não, parece um shopping center e tal, né? Mas tem que parecer um shopping center, não tem como. Tem que ter uma área de alimentação, porque as pessoas chegam direto do trabalho, com fome, elas precisam comer alguma coisa rápido, um fast food, para poder ir para a aula. É isso, não tem que ser daquele jeito. Não é, claro, tem uma opção estética também, mas também tem uma necessidade, né? Então, era muito difícil para eles ali. Então, você percebia o quanto aquilo pesava, né? Aquilo pesava. Naquele momento, ainda o FIES era uma coisa que estava bombando absurdamente, muito mais do que o ProUni. Naquele momento, o FIES tem guichês do FIES, assim, que não acaba, assim. Você chega lá, você já mesmo se você já for aluno, você chega lá se inscreve no FIES. Na época não precisava ter, qualquer um podia ser fiador do FIES. Você podia ser o seu colega, né, que sentava do seu lado para fazer, podia ser seu fiador. Pois é. Não tinha exigência nenhuma. Inclusive a proposta do Haddad agora era FIES sem fiador. Uma das propostas dele, né? Se ele ganhasse, ele ia implementar o FIES sem fiador. Agora, assim, essas pessoas estão muito endividadas. Elas estão muito endividadas. Assim, tudo bem, para a universidade é ótimo, porque ela passa a dívida para o governo, né? Ela não tem a inadimplência, não é mais problema dela, né? Ela está recebendo ali. O governo é que fica com a dívida. Então, ela estimulava muito isso. Deve estimular ainda muito que os estudantes façam adesão ao FIES. E o ProUni também é outra coisa que, enfim, é muito bem-vinda pelo mercado, pelo setor privado, porque é isso, né? Você troca isenção de imposto, né? Você já não paga imposto. Essa foi uma da genialidade do Haddad como gestor, né? Da educação naquele período, que foi entender, esses caras já devem dinheiro para a gente, eles não pagam, então a gente vai trocar por bolsa, né? E foi um projeto que deu muito certo, né? Muito certo. Bom, eu devo ter falado bastante, eu não sei, não estou contando o tempo, mas vou tentar encaminhar para o fim. E aí, que essas pessoas, as portas do segundo turno, elas tiveram opções muito interessantes, assim, e muito díspares, né? De todas as pessoas que eu entrevistei, no primeiro turno, só uma votou na Dilma no primeiro turno, porque o pai era petista, o pai era professor de história e tal. Todos os outros votaram na Marina, tinha voto na Marina, voto na Luciana Genro, muitos votos na Luciana Genro, inclusive.
tinha voto no PSDB, né, no Aécio. E no segundo turno, a coisa ficou um pouco mais complicada, porque as pessoas ficaram com medo, né, que o Aécio fosse acabar com o ProUni, né? Então, tipo, circulou muito isso na época. Então, enfim, a maioria acabou votando na Dilma de novo. Mas no primeiro turno, quando elas tinham opção, elas preferiram não, e elas muito dentro desse discurso. O ProUni não é mais que uma obrigação do governo, para mim, que me ferro aqui todo dia. Bom, enfim, esses dois grupos, apesar de contrastantes, apesar de díspares, eles, enfim, estão aí, né? Logo depois disso veio uma crise econômica, né, pesadíssima, com a dívida, na dívida não, porque era ProUni, mas enfim, outras categorias de dívida, né? Todo mundo tem, dívida com carro, dívida de casa. Eu tinha a impressão naquele momento de que, e tentei fazer essa análise da crise do lulismo, né? Ainda em fim de 2015, quando eu publiquei, quando eu defendi a minha dissertação. Bom, passado esse tempo, a gente, né, tá meio que todo mundo, né, muito espantado, né, com o que aconteceu. Eu acho que, enfim, tem umas faíscas para entender um pouco, né, o que aconteceu. Esse livro eu dei uma atualizada, refiz um pouco a parte teórica, mas eu também não quis mudar muito o que eu pensava na época, assim. A análise era essa, vamos manter, enfim. Porque eu acho que, enfim, tem contribuições, né? Enfim, é isso. Obrigado, gente. Bom, para mim é um prazer estar aqui hoje para conversar sobre o livro do Henrique. Eu queria muito agradecer o convite com o professor Paulo. Para mim foi um privilégio poder ter acompanhado o Henrique nessa trajetória dele, né, durante esses últimos anos. Porque, inclusive, como o Henrique falou, a gente fazia parte de um grupo, né, de alunos do professor André Singer, então a gente estava todo mundo ali fazendo essas pesquisas que eram mais ou menos, né, o método era praticamente o mesmo, então a gente trocava impressões e era uma coisa muito boa porque a gente podia ter com quem falar, né, sobre os achados de campo e tudo mais. E é um pouco, acho que sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês, que o Henrique ressaltou, que é uma coisa assim, na ciência política, isso não só no Brasil, né, mas internacionalmente, inclusive, os métodos que costumam ser utilizados para estudar o comportamento político das pessoas quase sempre são quantitativos, né? Assim, via de regra, são métodos quantitativos. E, claro, os métodos quantitativos eles têm muitas vantagens, né? Que é isso, você consegue fazer pesquisa em grande escala, você consegue, né, ver, enfim, ver tendências macro e tudo mais, mas, quer dizer, esses dados acabam ficando muito frios, né? Porque você olha para aquilo, mas você não... No limite, você tem que a pessoa que está olhando para aquilo tem que fazer muito esforço para interpretar o que está acontecendo de fato, interpretar a conjuntura, e você acaba, o analista ele é forçado a deduzir muita coisa. Então, muita coisa é deduzida. É isso que o Henrique falou, por exemplo. Então, e geralmente na ciência política, vamos dizer, mais tradicional, né, essa coisa da rational choice, né? Então, as pessoas sempre fazem escolhas racionais em relação às políticas. E, bom, e o que é uma escolha racional, né? Como é que a pessoa faz essas escolhas? Então, é isso, as pessoas acabam deduzindo muito em cima desses dados, né? E que são dados muito macros, são muito genéricos. E acho que a gente tinha essa intenção, então, de trazer para isso, não, mas
peraí, né? Vamos ver o que está acontecendo na realidade da vida dessas pessoas, vamos tentar entender, vamos entrar. E aí, para ilustrar um pouco para vocês o que é isso de fazer etnografia política, eu tive um professor de antropologia durante a graduação de Ciências Sociais, e eu acho que ele ilustrou de uma forma muito, muito simpática assim, o que é fazer uma etnografia. Ele falou, olha, tem um colega meu que foi estudar essas pessoas que são do Santo Daime, né, que bebem aquele chá do Santo Daime. E aí ele perguntou, bom, mas fulano, você bebeu o chá ou você não bebeu o chá? Ele falou, olha, isso é um problema, porque se você não bebe o chá, você fica muito por fora. E aí as pessoas estão lá, e você olha aquilo, você fala, bom, mas o que está acontecendo, né, com essas pessoas? Tal? Você não consegue ter acesso. Agora, se você bebe o chá, você fica muito por dentro da experiência, e aí depois fica difícil você ter uma percepção do que né, mais de fora do que aconteceu. No final, ele falou, não, é melhor beber o chá mesmo, para entender. Então, eu acho que, no limite, a gente, quando faz etnografia, a gente bebe o chá. Né? A gente bebe o chá, e isso aparece muito no livro do Henrique. Né? Quer dizer, quando vocês forem ler, é legal porque é quase como ele leva o leitor para esse contexto universitário, né? Para até isso que ele escreve, bom, como funciona a universidade no dia a dia. Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante que você faz, você relata até, nossa, eu tinha que pegar ônibus, ficar no ônibus 2 horas, o ônibus no horário de rush, né? Com aquelas pessoas em pé. E, quer dizer, é exatamente isso, quer dizer, o cansaço que você relata das pessoas, né, dos universitários ali, também era o seu cansaço. Né? Você também ficava cansado. Também tem um trecho que eu acho muito, muito legal do livro, que ele fala o pesquisador era praticamente carregado com as pessoas assim, para entrar na universidade. Porque é aquilo, né? Eu fiquei imaginando aquele monte de gente entrando, exausta na universidade, aquela confusão, não sei o quê. Então, quer dizer, esse tipo de percepção fina, né, da realidade, que, inclusive, faz com que a gente que está pesquisando, inclusive, reveja vários dos nossos preconceitos, várias das coisas que a gente achava, que a gente idealizava, inclusive em relação ao que uma vida universitária, né, deveria oferecer. Isso também força a gente a repensar tudo isso e, enfim, procurar se conectar com a realidade dessas pessoas, né, que é uma coisa muito... enfim, é muito raro ter isso em estudos sobre política, né? Porque mesmo os antropólogos que fazem estudos sobre política, eles existem, né? Tem uma linha bastante importante, inclusive no Museu Nacional, dos antropólogos do Museu Nacional, que estudam política. Mas eles têm um outro olhar, eles estão preocupados com outras questões, e a gente está preocupado mesmo em discutir, enfim, política, vamos dizer, de um jeito mais tradicional, vamos falar assim. Então, a gente tem um olhar diferente dos antropólogos, ainda que a gente compartilhe do método. Né? Então, enfim, eu acho que o Henrique ele consegue bem trazer à tona esse universo todo que ele relata, né? E, ao mesmo tempo, e aí que eu acho que é uma coisa que ele faz muito bem, é conseguir amarrar todo esse universo, né? Porque é isso, quando a gente entra, a gente às vezes fica no campo ali, tem dificuldade de sair depois, de voltar para a literatura, de voltar, né, às vezes até para clássicos, leituras clássicas, e tentar repensar aquilo a partir né, de teorias e de, enfim, processos mais macro, né, que o Henrique também descreve. E eu acho que o Henrique faz isso muito bem. Muito bem, porque, como vocês vão ver no livro, assim, ele consegue, quer dizer, tudo bem, ele está ali imerso, né, naquele universo micro, mas ele depois consegue sair dali e falar, não, tudo bem, o que está acontecendo aqui no macro, como é que eu faço essa ligação, como é que eu faço, quer dizer, é uma política pública que afeta, né, mais de 1 milhão de pessoas, é uma coisa muito grande, é também, ao mesmo tempo, parte de né, que ele chama de modo de regulação lulista. Então, quer dizer, ele vai discutir questões que estão de fundo, mas que são extremamente relevantes para entender o que está ali se passando no universo daquelas pessoas. Né? Então, e eu acho que ele tem muito sucesso nisso. Então, eu acho que
é um livro muito precioso, justamente porque consegue dar conta de, ao mesmo tempo, analisar uma política pública, analisar o comportamento político-eleitoral de certos sujeitos, ter essa perspectiva macro, inclusive uma perspectiva crítica, que é bom ressaltar, né, porque nem sempre, na ciência política tradicional, as pessoas têm essa perspectiva crítica, e o Henrique tem. Né, e isso fica muito patente nas referências que você usa e tudo mais. Então, ao mesmo tempo, conseguir também trazer esses dados etnográficos que são também extremamente importantes, né, para a gente ter acesso ao universo das pessoas. E aí, o que eu fiquei pensando, depois eu já tinha lido a dissertação de mestrado do Henrique, né, quando ele defendeu, agora reli o livro, e, claro, acho que é inevitável, para todo mundo que lê o livro, vai ser inevitável pensar, bom, mas como será que essas pessoas devem estar hoje, em quem será que essas pessoas devem ter votado e tudo mais, porque, inclusive, é isso, quando a gente está no campo, a gente consegue perceber, e isso também vocês vão ver no livro, certas tendências moleculares que a grande parte dos analistas políticos não conseguem perceber. Então, por exemplo, tudo bem, as pessoas votaram na Dilma, mas, por exemplo, como o Henrique bem fala no livro, não, mas tinha ali um conservadorismo popular, essas pessoas flertavam ali com candidatos de direita, inclusive até votavam, né, para o legislativo em candidatos de direita, mesmo os tecnólogos, né, os mais jovens que ele fala, quer dizer, também toda essa coisa em relação ao ceticismo, apatia com a política, né, quer dizer, são elementos que a maioria dos analistas políticos não tem como ter acesso, né, esse tipo de coisa. Então, às vezes são tendências que, fazendo esse tipo de pesquisa que o Henrique fez, depois você consegue entender como que certas mudanças políticas se processaram, né? Acho que muito melhor do que pessoas que fazem outras pesquisas, que de repente, acho que para quem faz pesquisa quantitativa, acho que às vezes as pessoas levam uns sustos assim, nossa, mas como é que isso aconteceu? De onde isso veio? Mas por que, né, junho de 2013, meu Deus, o que aconteceu agora mesmo, né? Emergência da direita, nossa, meu Deus, de onde isso veio? Eu acho que é isso, quem está no campo consegue ter um entendimento muito mais fino, muito melhor, às vezes, em relação a esses fenômenos. Mas, enfim, depois a gente conversa mais sobre todas essas coisas. Obrigada, vou passar então para o professor Paulo. Não sou um tecnólogo. Bom, boa noite a todas e todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, e com o Henrique e a Camila. Eu não tomei o chá do Santo Daime, não sou pesquisador, não faço etnografia, não sou sociólogo. E, portanto, desculpe, a voz já está gasta de toda essa tempestade política no Brasil. Estou aqui um pouco como leitor, sobretudo como leitor do livro do Henrique, e já expôs lá num seminário que ele mencionou, um grupo, não é um grupo, é um seminário aberto que se reúne, deixa eu fazer um pouco de publicidade, não é professor, há uns 17 anos, e nesse seminário, portanto, tive o privilégio de acompanhar, a bem dizer, uma década e meia de produção de pensamento social no Brasil por uma nova geração da qual o Henrique e a Camila fazem parte, e com contribuições valiosas, inclusive com uma espécie de sinais da reviravolta que aconteceu no Brasil nesses últimos 30 anos e que agora chegou a um desfecho dramático, para não dizer trágico. Inclusive, é a primeira vez que eu estou falando em público para uma audiência politizada, depois de 3 dias dessa catástrofe nacional, que nós ainda não conseguimos avaliar direito, nem tão cedo tomaremos o pulso disso, mas sei que esse assunto vai aparecer daqui a alguns minutos. Antes,
vamos falar de coisas mais um pouco remotas. Bom, na exposição do Henrique, depois esmiuçada pela Camila, realmente é fascinante pesquisa. E pesquisa qualitativa, a gente descobre coisas impressionantes. Mas o Henrique foi muito modesto, ele não quis também abordar outros aspectos do trabalho dele, que é uma reinterpretação de largo alcance, muito fôlego, do significado do petismo e do lulismo no Brasil nesses últimos 30 anos. E o livro é muito low profile, não tem muita ênfase nessas coisas, mas ele dá o mapa da mina, um pouco do drama e da tragédia que se abateu, digamos, não deixaria de falar campo progressista, campo popular, é muito enfático, eu não gosto muito desse termo, mas, enfim, que se abateu sobre o país, num certo sentido, nesse momento, e que afeta a todos nós. Imagino que aqui somos todos de esquerda, não tem como, não sei por que esconder isso, podemos falar francamente, os dramas são comuns, e eu acho que pode-se encontrar no livro do Henrique, tematizado também um dos dramas, a origem, digamos assim, a chave da nossa hecatombe. Isso é o que aconteceu. Aconteceu, trocando em miúdos, é o seguinte: o que aconteceu com essa ideia, chamada lulismo, como eu próprio disse, com o petismo, que chegamos a este fim de linha, e esse desfecho dramático. Em poucas palavras, não sei se é exatamente esses os termos que o Henrique usa, mas a ideia é essa. Aconteceu com o PT o seguinte: ele se preparou para uma coisa que não aconteceu. E, no meio da trajetória, as coisas novas iam acontecendo, ele ia se ajustando àquelas coisas novas que iam acontecendo, e, quando se deu conta, estava enredado numa armadilha inextricável, e, por inércia, enredou-se ainda mais, e, enfim, não percebeu não conseguiu imaginar de fato o que estava fazendo, como estava operando. Isso, dito de maneira muito genérica, mas eu vou ser mais específico, porque está no livro do Henrique, quando ele distingue também petismo e lulismo, projeto do trabalhador e depois políticas emergenciais de governo de uma sociedade periclitante. O PT nasceu como um projeto de governo. Isso é uma coisa nova na tradição da esquerda brasileira. Bom, eu posso falar isso porque, com a minha idade, como eu sou pré-64, então, vocês nasceram são politicamente nascidos nessa época, não podem imaginar algo diferente como foi o antes de 64, em que a esquerda, o centro de gravidade da esquerda era o Partido Comunista Brasileiro, era o comunismo internacional, era o comunismo, por mais, com todas as suas dissidências trotskistas, assim, isso não importa, mas o centro de gravidade hegemônico era uma concepção da luta social e da transformação social que não passava pela ideia de governo. Para um comunista, antes de 64, imaginar-se ministro da Educação, não que o meu ex-aluno fosse comunista, mas ministro da Educação ou prefeito, imagina o Partido Comunista elegendo, antes de 64, um prefeito da cidade de São Paulo. Era uma coisa inconcebível, não fazia sentido. Comunismo, socialismo ou marxismo, o movimento dos trabalhadores em geral, era para mudar a sociedade de maneira radical. Para os dissidentes, não tão radical assim, ou de uma maneira um pouco horrível, que era um modelo soviético, e mesmo depois veio Cuba, que é uma grande novidade, mas, de qualquer maneira, era um projeto de mudança radical da sociedade através do acúmulo de forças, e o centro de gravidade dessas forças a serem acumuladas estava na classe trabalhadora, que era a mola propulsora da acumulação. E, portanto, tinha poder de veto sobre esse processo e estava no lado certo de um conflito social de raízes profundas, históricas, cuja superação era uma espécie de missão. De modo que governar não fazia sentido. Um ministério, mesmo antes de 64, quando já existia alguma coisa semelhante a isso, governo comunista, por exemplo, na Itália, nas prefeituras, nas regiões, e mesmo ministros próximos
comunistas que tivessem participado, por exemplo, dos primeiros governos na França, depois da libertação, com o governo de Gaulle. Isso era um arranjo que era muito estranho, mas, em todo caso, que na periferia não cabia, de modo que o comunismo existia para subverter a ordem social, pura e simplesmente, era a sua missão histórica, jamais governar alguma coisa. E governar implicava em riscos, foi uma escolha que foi feita no início do século passado pela social-democracia europeia, cindiu o movimento, luxemburguistas foram para um lado, leninistas foram para o lado, social-democratas alemães foram para o outro lado. Bom, mas isso, para mostrar a novidade que nós não conseguimos avaliar quando surgiu alguma coisa como o PT, no fim dos anos 70 e início dos anos 80, e que se propunha, 2 anos depois de fundado, foi fundado em 80, e em 82 estava disputando o governo de São Paulo. E olha que o PT era formado não só por militantes que vinham da luta clandestina, mas também por ex-comunistas. Então, tinha uma tradição de esquerda muito forte, digamos, socialista, em que a política dos socialistas era, no máximo, ter quadros eleitos no poder legislativo, como se dizia no tempo, há 150 anos atrás, para fazer propaganda do socialismo. Se elege um deputado ou um vereador para fiscalizar os desmandos do capital, que o governo é direto, e para fazer propaganda do socialismo, na esfera pública, mais ou menos isso. E depois você tinha a luta propriamente política, sindical, dos trabalhadores, dos movimentos e por aí afora. Então, a ideia de governo, quando ela aparece, o PT não pensou 2 vezes o que estava fazendo, porque tinha um bando de ex-clandestinos, ex-trotskistas, marxistas radicais, que estavam no PT, sem se dar conta que tinham registrado um partido de esquerda socialista no Tribunal Superior Eleitoral com um programa de governo, e que, portanto, iriam governar de acordo com a Constituição vigente naquele momento, que era ainda a Constituição da ditadura. E por aí vai, quer dizer, eles tinham mergulhado de cabeça na institucionalidade com ideias radicais e não tinham juntado as 2 coisas. Então, havia um projeto, o famoso projeto do trabalhador, que está na origem de todo o nosso drama, porque daí o descompasso. Esse projeto do trabalhador era simplesmente o quê? Fazer com que o poder social e econômico representado pela classe trabalhadora tivesse um correspondente político, na esfera política, tivesse poder político à altura da sua importância social, portanto, tivesse voz no capítulo, pudesse influir, enquanto classe trabalhadora organizada e se expressa num partido político, pudesse influir nos rumos da vida nacional, e como um protagonista de peso. Então, era alguma coisa que tinha uma tradição socialista, revolucionária, de subversão, no bom sentido do termo. Aliás, subversão é sempre no bom sentido do termo. E, por outro lado, supunha que estava contribuindo para que se formasse no Brasil, que o Henrique chamou atenção, uma sociedade salarial. Isto é, que aquilo que havia sido uma espécie de resíduo de uma sociedade passado colonial passasse a integrar o mundo dos direitos. O mundo dos direitos através do trabalho assalariado. Essa era a grande novidade, que pela primeira vez o confronto não era mais com o mando proprietário, o confronto seria com o capital. Mas isso, veja só, isso era uma aspiração de autonomia, veja só. Isso era uma observação do velho Florestan Fernandes, diz o seguinte: o conflito, ele dizia isso nos anos 50, o conflito básico no Brasil não é entre capital e trabalho. Vocês estão pensando na Europa, nos Estados Unidos, não é. Aqui o conflito básico é entre proprietários e não proprietários. Os proprietários têm poder de vida e morte sobre os não proprietários. Daí o lado massacrante, atroz, a atrocidade que é a luta de classe, a luta social no Brasil. Portanto, para o não proprietário, a salvação é a carteira de trabalho, onde ele pode aceder ao mundo dos direitos. Isto é, em que há uma parte no contrato mercantil que é desmercantilizado. Isso só se dá através, portanto, o antagonismo não é diretamente com o capital, é com o grande mundo dos proprietários. E, no caso, aí a grande concentração desses proprietários era na esfera fundiária, daí a batalha da reforma agrária. Ora, o projeto do PT era justamente, o projeto petista original é tornar possível, integrar, de certa maneira, o mundo do trabalho na vida nacional em igualdade de condições como expressão política fundamental, no caso, um partido de massas, e que disputasse eleições e governasse. Ora, mas para que isso pudesse acontecer, era necessário que aquilo que nós se imaginava que estava ocorrendo, que era a urbanização e industrialização no Brasil, e completar a matriz da segunda Revolução Industrial no Brasil,
progredisse e, de fato, a essa concepção correspondesse um poder social articulado no mundo do trabalho, na sociedade salarial, tal como nós imaginávamos que tinha acontecido na Europa no pós-guerra. Ora, quando esse partido, concebido dessa maneira, que é o petismo original, que era uma novidade absoluta, entre aspas, uma revolução no Brasil. O PT foi uma revolução, foi uma novidade histórica espantosa. Ora, quando isso está prestes a ocorrer, quando ele entra em funções propriamente ditas, uns 10, 15 anos depois da sua fundação e com uma já experiência de governo de municípios, este chão histórico-social, que era a classe trabalhadora organizada, segundo os padrões do Fordismo, tal como é mencionado pelo Henrique, tinha desaparecido, estava começando a se desestruturar, de modo que a sua força originária estava perdendo ímpeto, impulso, e ele como se ele tivesse prosseguido no vazio, com aquele mesmo impulso imaginário. Nós estamos empurrados pela classe trabalhadora e estamos, portanto, integrando o trabalho, que, por sua vez, na dinâmica do capital, o confronto será inevitável e uma transformação mais adiante irá ocorrer. Mas a base desse impulso tinha desaparecido. A precarização do trabalho, a desestruturação da classe, assim por diante, tinham inviabilizado esse projeto. E, sem se dar conta, nas prefeituras, depois nos governos estaduais, sem se dar conta, eles passaram a administrar essa desestruturação, essa reestruturação produtiva e a correspondente transformação social, que foi um país que era periférico, semiperiférico, industrializado, mas não inteiramente industrializado, não era mais agrário, era urbano, completamente diferente, com relações de classe completamente diferentes, que ele estava administrando, gerindo aquilo. Gerindo dentro dos marcos da institucionalidade, estava sendo modificada aos poucos, mas para gerir essa sociedade do trabalho que não ia acontecer mais. Isso significava que não haveria mais um capitalismo endogenamente propulsionado, 64 já tinha rifado essa possibilidade, não havia mais geração de tecnologia, nem moeda conversível, portanto, nós seríamos uma economia dependente. Como é que ela se reproduziria? Ela se reproduziria em outros termos que não corresponderiam mais àquele programa, àquele projeto inicial, mas ao qual o PT estava se adaptando como gestor de uma sociedade do trabalho inviável, que não iria acontecer, mas sem se dar conta que estava fazendo isso, estava fazendo outra coisa, alegando estar fazendo uma coisa totalmente imaginária, que é uma espécie, um acervo moral e político, do qual eles lançam mão de hora em hora nos momentos de aperto. Mas é uma espécie de auto-engano, não estou fazendo isso mais. É um grande partido, um partido de massa, que é governo, é alternativa de governo, portanto, de poder e de gestão de políticas públicas que ele aperfeiçoou e gerou. Isso é uma das políticas públicas que é estudado pelo Henrique. Então, é essa defasagem que engoliu o PT, que engoliu o petismo, isto é, porque para governar e gerir políticas que ele próprio engendra, não, o programa socialista aquele é um make-believe, não é que é uma enganação, é uma fachada, é um fundo que não corresponde a mais nada. Então, ele achava que estava avançando a luta social quando ele estava gerindo um desastre social, que era o desemprego estrutural no Brasil e o fato de que as grandes reformas de base que permitiriam, entre aspas, civilizar o capitalismo não aconteceriam jamais. Portanto, ele estava gerindo uma espécie de massa social falida, sem nenhum tipo de perspectiva. E essa gestão foi muito bem sucedida, mas não nos termos que ele imaginava que estava fazendo outra coisa. E outra coisa que, num certo sentido, é benéfico, porque ele estava, de certa maneira, uma espécie de muro de contenção de um desastre social maior. Era isso que estava, isso que garantia o seu poder, entre aspas, e a sua capacidade de se renovar de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, aumentando, expandindo esse poder de governo e de gestão consagrado, mesmo que se votava em candidatos conservadores locais, a macropolítica era calcionada por esta massa que não era mais a sociedade de classes que eles tinham imaginado e programado no início. Então, esse descompasso de certa maneira, é o abismo onde o petismo vai se precipitar, porque ao gerir essa sociedade já disfuncional, desconforme, e que não repetirá as estruturas de uma sociedade salarial tal como nós conhecemos no pós-guerra na Europa, ela cobra um preço muito grande. Esse preço da gestão é uma espécie de conformismo e de uma espécie de classe sem futuro,
É uma viração, ele gere a viração, ele gere a precarização, de certa maneira ele está, de certo modo, controlando uma espécie de barbarização social. Porque, do ponto de vista do projeto do trabalho, o trabalho era uma força civilizadora, a luta de classes, ela gerava instituições. No momento em que ela se transforma, ela passa a ser predadora, ela destrói instituições, ela inviabiliza relações sociais de convivência, ela desjuridifica, de modo que ele estava procurando, estava formulando, alguns autores usaram essa expressão, saídas de emergência para uma sociedade que já não tinha mais grandes saídas, grandes alternativas. Então, a esfera da grande política alternativa de transformação tinha desaparecido, embora o imaginário do partido fosse que um dia isso iria acontecer. Mas ele não aconteceu. Quando ele se viu, quando ele se deu por si, de certa maneira, ele estava administrando uma massa falida de política, da engrenagem política, a mais convencional e a mais tradicional que se possa imaginar, nos termos contemporâneos, obviamente. Bom, e com isso, ele, ao mesmo tempo, ele aumentava o seu poder, graças ao sucesso dessas políticas públicas de emergência, e, por outro lado, se transformava em grande poder político, que se tornava intolerável para os seus parceiros. Ele havia entrado num clube novo, um clube da oligarquia política brasileira, que é um mundo de negócios políticos e negócios propriamente ditos. E ele entrava como um grande protagonista, que ia ficando cada vez mais forte, gerindo a mesma massa que esse mesmo sistema oligárquico tentava gerir mal, porque fazia nos termos antigos. Ele fazia em termos novos, mais eficientes, mais eficazes, que as pessoas sentiam um certo alívio da sua situação desastrosa. E, portanto, ia ficando cada vez mais poderoso. Mas, ao mesmo tempo, para se reproduzir e ganhar eleições, era necessário que ele praticasse o mesmo jogo. E que ele, portanto, no limite, tinha se tornado apenas, como era uma alternativa de governo, era uma alternativa de poder, e por ter um poder concorrente muito forte, e que estava começando a ganhar muitas eleições sucessivas. Isso não podia continuar. Era necessário que a rotina da alternância continuasse. Mas, para o seu próprio sucesso, impedia que essa rotina da alternância prosseguisse. De modo que ele estava se tornando um parceiro absolutamente inviável, porque muito poderoso. Mas, porque estava fazendo uma outra política que não aquela que ele imaginariamente estava fazendo em nome da classe operária, da classe trabalhadora organizada e por aí afora. Bom, com isso, ele precipitou-se nesse abismo atual que o engoliu. Mas não o destroçou. Não há nada para pôr no seu lugar nesse momento. Portanto, ele vai prosseguir ainda por mais um bom tempo. Mais um bom tempo. Tanto é que nós estamos aqui agoniando e aflitos com essa assombro que está acontecendo, com esse horror que está se precipitando no Brasil, e os nossos digamos, dirigentes políticos, por assim dizer, estão frios. Estão frios porque estão pensando daqui a 2 anos ganhar as eleições em São Paulo, na prefeitura. Porque o jogo continua, o jogo é o mesmo. Só que entraram parceiros novos, mas o jogo continua. Para nós, não. Para nós é uma catástrofe social que nós temos que começar a analisar. E aí eu entro na segunda parte da coisa que eu gostaria de falar a propósito do livro do Henrique, que é o seguinte: ele usa uma analogia muito boa, que é a referência a alguns sociólogos franceses que trabalharam coisas semelhantes que se passaram na França nos últimos 30, 40 anos, da era Mitterrand para cá. E eles dizem o seguinte: no nosso caso, essa sociedade salarial não chegou a acontecer. Na origem, o PT imaginava que isso fosse acontecer, que a sua força viria daí, a sua força originária vinha daí. No caso francês, esses sociólogos, vários sociólogos franceses, estudiosos, estão estudando alguma coisa que aconteceu depois que esse edifício construído no pós-guerra começou a se pulverizar, mas não integralmente, ele continua de pé. E começaram, então, as nossas políticas públicas de inserção social, ou de inclusão, como se diz no jargão periférico, que é do Banco Mundial, de inclusão social, na França era chamada de inserção. Inserção daqueles não mal integrados na sociedade salarial por várias razões, por várias patologias, por várias insuficiências que era necessário contrabalançar e fazer com que eles voltassem à sociedade salarial dos direitos organizados em torno do trabalho. Ora,
num certo momento, com a desestruturação produtiva, com a reestruturação produtiva, que é mundial, afeta todo mundo, afeta desigualmente, afeta, claro, os países do rico e próspero Atlântico Norte de maneira diferente de uma periferia como a brasileira. Só que, quando isso acontece na França, tem um elemento novo que nós vamos começar a experimentar agora no Brasil, guardadas todas as proporções, que era o seguinte: esses autores diziam o seguinte, eles estudaram, inclusive, eles começaram a estudar alguma coisa que um deles chamou a condição operária depois da classe. E eles querem estudar o seguinte: quando essa condição operária, quando essa classe desaparece, o que eles entendem para essa classe desaparecer? Essa classe vai desaparecer num certo momento, quando ela deixa de ser uma voz, a reestruturação, as deslocalizações, a precarização do trabalho, a flexibilização, tudo aquilo que nós sabemos e que faz parte de todo o arsenal sociológico de interpretação nos países europeus, quando ela se faz sentir, diz ele, a condição operária continua, mas a classe não existe mais. O que é a classe para eles? Tem uma perspectiva de classe que não é muito ortodoxa, mas a classe é uma espécie alguma coisa que surge no combate ou na luta social. E essa luta social ela surge quando a classe consegue fazer aliados, quando ela tem os seus próprios instrumentos de organização, a sua própria imprensa, a sua própria presença social, os seus próprios ideólogos, os seus teóricos, os seus apoiadores, e se fazem presente na vida social. Num certo momento, essa condição operária, a classe desaparece, a condição operária persiste naquilo que ela tem de rebaixado, de oprimido, é uma relação salarial, uma relação de subordinação, não tem porquê. Ela se vê desamparada, desprestigiada, desmoralizada e carta fora do baralho no grande jogo político-social francês. E, portanto, desqualificada enquanto tal, isto é, o mundo francês não muda mais, não muda de rumo, ou não tem que ouvir quando a classe operária se levanta e faz uma reivindicação histórica, como foi desde a ocupação, a resistência à ocupação, e nos 30 anos do pós-guerra, em que, de fato, a política francesa girava em torno do mundo do trabalho. Não tem como. E tinha os grandes partidos, tinha o Partido Comunista, que era fortíssimo, socialista também. Num certo momento, com a reestruturação, isso desaparece de cena, e esse desamparo, que é um desamparo também intelectual, ninguém mais o justifica, passa a ser uma condição social degradada e não valorizada. Até então, o fato de ser um operário, um ouvrier, era alguma coisa tão importante quanto ser um professor da história, um instituteur do ensino primário, um professor universitário, um jornalista. Você está no ouvrier, é um trabalhador. Então, não era apenas lenga-lenga eleitoral demagógica, era um personagem importante, fazia parte da vida nacional. Ora, esse personagem ele se eclipsa, ele é preterido, as suas reivindicações são consideradas atrasadas, retrógradas, nacionalistas, soberanistas, protecionistas e por aí vai. De uma certa maneira, ele é soterrado por uma espécie de análise sociológica negativa dos seus antigos pares e intérpretes, que eram os sociólogos, os escritores, os políticos, por aí afora. E quem é que os valoriza? Não, vocês têm razão. Eles foram passados para trás, levaram um trançapé, são desrespeitados na sua dignidade de trabalhador, embora a classe tinha desaparecido enquanto tal, mas a condição operária estava lá, e eles vão para onde? Quem é que os acolhe, os recebe, os interpreta, os legitima nas suas reivindicações, inclusive? Sobretudo contra as deslocalizações e contra a flexibilização, todas as terceirizações e todas as subcontratações imagináveis. Não a direita, porque direita e esquerda se alternavam, socialistas e gaullistas na França, já desde o fim da guerra, mas uma nova direita, uma extrema-direita. Eles vão para a extrema, eles começam a votar, não todos, obviamente, mas começam a votar de maneira significativa na extrema-direita, que é um fenômeno, era um fenômeno residual no pós-guerra, que aos poucos vai se avolumando, se consolidando em toda a Europa, mas particularmente na França, até que em 2002 acontece o horror dos horrores, o líder do Front National, o Le Pen, vai para o segundo turno contra o Chirac. É derrotado, mas é esmagado, porque todo mundo vota no Chirac. O slogan da campanha era contra o fascista, vote no Escroc. O Escroc era o Chirac. E todo mundo votou no Escroc contra o fascismo, votei Escroc. Bom, essa é a configuração francesa e europeia dos últimos 20 anos para cá.
Isto é, alguma coisa que para nós é agora a novidade numa sociedade completamente desprotegida, desguarnecida dessas instituições que até então seguraram as pontas, que é a entrada em cena da extrema-direita disputando com o campo dito popular o voto popular e ganhando. Não dá para dizer que nós temos 60 milhões de fascistas no Brasil. Isso é um absurdo dos absurdos. Então, o que aconteceu? Essa é a coisa nova, que para nós é absolutamente inédito. Nós nunca tivemos uma extrema-direita com esta força, é a primeira vez que entra, e logo de primeira ganha a presidência da República. No primeiro bote, ganha a presidência da República com apoio popular. O que ainda não aconteceu na Europa. De modo que, mesmo a Marine Le Pen estava olhando estarrecida para o que está acontecendo aqui, porque na Europa eles estão tentando há muito tempo se normalizar, se tornar respeitáveis, institucionais, assim por aí afora. Tanto é que ela diz, mas o Macron realiza o nosso programa, só que não somos nós, mas é o nosso programa. Quando aqui é o programa, por assim dizer, selvagem ainda, que chegou imediatamente ao poder. E com apoio popular. Ora, isso desnorteou completamente a nossa compreensão rotineira do que é governar, do que é gerir políticas públicas, assim por diante. É uma coisa nova que apareceu aí. Bom, aí é onde entra o Henrique. O Henrique foi até 2014. Em 2014, o horror de hoje era impensável, por isso que é um horror. Era absolutamente impensável. O horror naquela época era ganhar Bom, estamos aqui em família. Era ganhar o Aécio, que era uma coisa delinquente, escrofulosa, enfim, meio desprezível, mas era alguém do establishment, como nós somos do establishment, não tem como, nós somos establishment. E esse establishment foi repudiado aqui, foi repudiado nos Estados Unidos e repudiado em vários lugares na Europa Central e por aí afora. Então foi isso que aconteceu. A desgraça, o desnorteio petista e lulista é que foram repudiados como establishment, não como ideia popular. E foram repudiados aí nós não sabemos, se o Henrique tivesse feito mais 4 anos de pesquisa, nós saberíamos como os pró-unionistas teriam não votado, porque o mapa eleitoral como quantitativo não diz nada, mas como é que eles raciocinaram, como é que eles normalizaram o seu voto, numa coisa que para nós é abominável, mas que para eles pode ser uma coisa perfeitamente razoável e compreensível. Porque, além do horror, nós estamos também chamando eles de burros e reacionários. É um negócio imperdoável. Então, merecemos o que estamos levando. Então, essa é a novidade. Nós nos tornamos igual à Europa em condições desfavoráveis em relação à Europa e, portanto, somos uma aberração mundial. O mundo está olhando estarrecido para nós, que é o primeiro governo de extrema-direita num país das dimensões e importância do Brasil, que não é pouca coisa. Um amigo chileno me telefonou no dia, na noite de domingo. Ele é um refugiado de Pinochet, economista brilhante, mora na Inglaterra há 40 anos, é um grande economista, já aposentou-se, e dizendo, Paulo, o que aconteceu? Hein? O que aconteceu? Falou, é um desastre nacional. Que desastre nacional? É mundial, meu rapaz, é mundial, é uma bala mundial. O que isso significa? Nós ainda não sabemos, porque esse governo não tem nem governo nem programa. É apenas uma assombração e uma ameaça, que já está se cumprindo. Não sabemos, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, todo mundo está tentando normalizá-lo. Então, essa novidade foi quase antecipada pelo Henrique, só menos a novidade em si mesma, porque o Aécio é uma coisa infantil, pueril, uma delinquência assim, clássica, digamos assim, perto do que se armou aí. Armou que é uma coisa que vai da delinquência mais rasteira possível até milícia, passando pelos porões da PM, é uma coisa inacreditável que está se juntando com todo o oportunismo da direita brasileira, da esquerda da direita brasileira, da classe dominante brasileira, que topa qualquer negócio. Topou com os militares e agora topa com milicianos fascistas. E faz, desde que tire as suas castanhas do fogo, tudo bem, está se lixando para o desastre social que isso representa. Mas é uma coisa nova. Então, tudo que nós queríamos saber, como no mês passado votaram e por que votaram os pró-unistas. Henrique, se você esperasse mais um ano, fizesse uma pesquisa de campo e acrescentasse um apêndice no seu livro, quem sabe uma segunda edição, você prestaria um grande serviço, porque todo mundo está especulando, ninguém sabe.
e faz os cálculos eleitorais os mais elementares. Olha, da idade tal, até a faixa de tal salário assim, então vota assim. Bom, até aí, a Camila disse muito bem, isso não explica absolutamente nada. Nós queremos saber, eu conheço, aí não é pesquisa, não é nada, conheço depoimentos de pessoas durante a campanha que conversaram com gente, não sei se era pro-unista, sim, articulado, raciocinando, sem empregar nenhum jargão da extrema-direita, da propaganda, e dizendo, não vou votar vou votar na coisa mesmo. E tem mais, disse a pessoa, essa pessoa, isso me transmitiram, era uma jovem negra que trabalhava num posto de gasolina, num serviço de conveniência. E tem mais, o seu espanto, que eu vejo na sua cara, é preconceituoso, só porque eu sou negra e pobre, você acha que eu não raciocínio e não penso, não tenho ideias sobre política de cotas, sobre ProUni, assim por diante. Tenho, sim, sou contra. Como o Henrique descobriu os caras? Não, mas porque é uma dádiva da ideia platônica do lulismo que cai sobre nós e alivia o nosso sofrimento. Se eles capitalizaram o ensino superior no Brasil, não é necessário que eles financiem os usuários desse sistema que eles capitalizaram. Portanto, faz sentido, nada mais é do que uma coisa que fecha. E não devo nada a ninguém. Estou aqui por mérito próprio, estou ralando, a universidade é outra coisa, por aí vai. Então, eu acho que enfim, eu antecipei, eu acho que a curiosidade geral, já que você estudou ProUni em 14, como é que eles raciocinavam. Como é que as pessoas raciocinaram. Nós esquecemos que as pessoas, quando votam estrategicamente, nada mais, não é essas escolhas racionais, nada mais racional do que uma escolha de voto. Não. É claro que tem o resíduo passional, mas isso não conta. Eu acho que nesses 60 milhões, nós temos que ainda, quando se desagregarem os dados dos mapas eleitorais, vai sair muita coisa do arco da velha. Aí, não sei. Então é isso, obrigado. Se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. O microfone está aberto. O microfone está aberto. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Henrique, Camila, professor Paulo. Me chamo Renato. Na verdade, enfim, acho que foram feitas muitas reflexões que eu, particularmente, precisaria de algum tempo para absorver, até para fazer uma pergunta mais precisa, mas algo que ficou aparecendo para mim sempre ainda que não seja nem o objeto central, mas apontamentos foram colocados, eu acho que a gente podia, enfim, entrar neles talvez de uma forma separada da conversa no geral, que é pensando nesse campo petista, no lulismo, no campo social e político, vamos dizer assim, que essa força foi hegemônica ou ainda é. O que poderia ter sido diferente que não levasse a esse resultado, e levasse a algum outro resultado diferente do ponto de vista do que a gente chegou hoje, pensando também no que poderá ser feito diferente em cima dessa reflexão, acho que um pouco até mais pessoal do que tanto no livro, mas também se tiver algum elemento nesse sentido, do ponto de vista até de políticas públicas e da realidade social brasileira, se é possível fazer algo diferente, que não a gente voltar para uma formulação um pouco mais de uma crítica radical, algo do gênero, para esse período que se avizinha. Eu sei que é difícil, a gente ainda está decantando, absorvendo, mas acho que pensando um pouco no conteúdo do livro, de alguns elementos que foram colocados aqui, se a gente poderia, enfim, pincelar algum desses pontos. E também porque ninguém, enfim, né, colocou, vou falar algo para a gente não ficar no vazio. Obrigado. Mais alguém? Bom, então vou comentar. A pergunta do Renato, ele tem uma frase que a gente usa muito, né, que é fácil ser profeta do passado, né? Enfim. Engenheiro de obra pronta também tem essa. Eu acho que, pensando um pouco
com o que o professor Paulo falou. Enfim. O PT se preparou para uma coisa que não aconteceu, né? Assim, e o que era essa coisa, né? Por que coisa o PT se preparou? Eu me lembro, talvez a Camila talvez se lembre também, das discussões que a gente fazia na época, né? No âmbito acadêmico, ali, no auge do lulismo, né? 2012, né? Mais ou menos. Enfim, estava tudo indo muito bem, né? Tudo indo muito bem. Assim, as discussões que a gente fazia vai durar para sempre? Assim, tem como acabar com isso? Assim, né? Porque é isso, os caras descobriram a fórmula. Né? Descobriram o que tem que fazer. Pô, é isso aí, é política pública, tá bombando de política pública. Teve, enfim, a revalorização do salário mínimo, crédito bancário, milhões de pessoas entrando no mercado de consumo, né? Não faziam parte disso. Foi a inclusão pelo consumo, né? Como diz o Gabriel também. Essas pessoas, elas entraram no circuito econômico naquele momento, né? Enfim, então, uma coisa que o Gabriel fala também, assim, você tem nas periferias, enfim, violência, tem crime e tal, mas, enfim, o que faz essa coisa ser manejável? Assim? O que faz a coisa não desandar de vez? Assim? Tem dinheiro, né? Tem dinheiro circulando. Então, assim, a partir do momento que o playboy pode comprar um tênis e o menino na periferia pode comprar o mesmo tênis, assim, coisa, né, se mantém, né? Você consegue fazer a manutenção dessa sociedade, que é uma sociedade estruturalmente deficitária em todos os seus aspectos. Então, naquele momento, a coisa parecia ir muito bem. Assim. Não precisava fazer nada mais. Certo? Eu acho que, né, eu fiz, né, fui de partido e tal. Enfim. E a questão... Eu fui do PSOL, né? Enfim, para quem não sabe. Naquele momento, assim, o que se discutia dentro do PSOL era a gente tem que começar a abrir mão de criticar o governo, tem que começar a aceitar, né? A reconhecer o que os caras fizeram de certo, assim. A discussão era essa. Assim, a gente não pode mais só ficar fazendo oposição por oposição. Isso foi muito antes antes de 2013, né? Junho de 2013 não tinha acontecido ainda, né? Que é o marco, né? Junho de 2013 foi onde, enfim, a coisa destampou, né? Tinha essa turma que a gente, enfim, tirava sarro, né? O pessoal que defende intervenção militar e tal, já falava, isso aí é 10%, isso aí não vai a lugar nenhum. Então. Porque era isso, tinha uma certa uma soberba, né, no que a gente sentia ali. E mesmo quem era da esquerda não petista, né, também pensava, como que a gente lida com o sucesso dos caras? Não tem como competir, né? Mas aí, assim, o PT, a gente faz as discussões, quem é petista diz, não, poxa, foi uma opção política, o governo fez a opção de incluir, de fazer uma política para os pobres e tal. Tudo bem, não vou nem entrar nesse mérito. A questão fez porque podia fazer, porque tinha dinheiro. Certo? A questão não é reduzir, porque o boom das commodities, o petróleo e tal. Não é reduzir a isso. O PT fez a opção de usar esse dinheiro para fazer essa gestão, vamos fazer política pública, vamos incluir essas pessoas. Na inclusão, né, no sentido francês. Né? Já que não dava mais para fazer qual é a proposta que era anterior, assim, que era fazer a integração, né, que é o que se pensava e tal, toda a tradição crítica brasileira pensou, enfim, vamos integrar. Integrar é diferente de incluir. Integrar é
botar essas pessoas com carteira de trabalho, com direitos, com, né, aposentadoria e tal. Não dava mais para fazer. Assim, estruturalmente não dá mais para fazer. Já não dava para fazer. Por conta da reestruturação produtiva, enfim, aquele perfil de trabalho que a gente tem, a gente pensa, né, é um ideal, né, que nossos pais enfim, puderam usufruir, alguns, né? Porque não é muita gente no Brasil também, né? Quem tinha um emprego formal, assim, né? Aqui em São Paulo a gente é privilegiado nesse sentido. Mas não dava mais. Se não dava mais nem aqui em São Paulo, imagina fora. Fora dos centros industrializados, onde realmente tinha emprego, bom emprego, né? Enfim. O PT fez o que dava para fazer, em certa medida, né? É isso, vamos lá. E fez muito bem. Fez muito bem. Foi muito bem sucedido nessa gestão, mas a questão não tinha como prever onde isso ia dar. E a gente tentou prever. Enfim, eu tentei, a Camila tentou, muita gente. A pesquisa, tem muita pesquisa, não é só as nossas e tal, tem muita gente aí pesquisando já há muitos anos. Onde é que está essa precariedade brasileira? Vamos lembrar que o Brasil tem 700 mil pessoas presas, assim, 200 mil presas provisórias, não foram nem julgadas. Isso foi crescendo exponencialmente na era lulista, né? Quando o Lula assumiu em 2003, se não me engano, tinha, sei lá, 300 mil presos no Brasil. Eu não me lembro do número exato. Hoje tem 700 mil. Uma coisa impressionante, assim. Você faz essa gestão de várias maneiras, né? Você encarcera, você, né, dá o Bolsa Família. Então, assim, tentando, né, responder a pergunta, assim, se dá, o que o PT se propôs a fazer, ele fez. Fez bem feito, na minha avaliação, fez bem feito, mas ele se propôs a fazer isso. Ele não se propôs a fazer outra coisa. A gente que estava... É interessante isso, você está dentro da militância, que é um... Enfim, as pessoas estão sempre falando umas com as outras e autoalimentando essa expectativa, né? Então, assim, a gente sempre falou de socialismo, né? A gente falava de socialismo. O PT vai... A proposta do PT é fazer o socialismo. Mas, assim, isso estava para a gente ali, né? Por isso que eu mencionei na primeira fala, não importa o que o Zé Dirceu acha, assim, não importa, vamos ver o que as pessoas que votam no PT acham, assim, quem gente que é de partido, né, no meu caso. Também não importa, assim, a gente é pouca gente, a gente está aqui, a gente tem aspirações, a gente acredita e tal, mas, enfim, o Brasil é muito grande, a gente é meia dúzia, né? Então, vamos lá, vamos ver o que as pessoas estão achando, o que elas esperam, se elas esperam mais disso ou não. E na minha pesquisa, pelo que eu notei, as pessoas não esperavam. Era isso. É isso que dá para fazer. E vamos nessa. Então, enfim, é isso. Não dá para ser profeta do passado, né? Se o governo Lula tivesse democratizado a mídia, né, por exemplo, se tivesse democratizado a mídia, sei lá, teria sido melhor. Assim, hoje tem campanha de assinatura da Folha, né? A gente voltando a assinar a Folha de São Paulo, né? Tipo, a Globo, a gente passou anos e anos e anos e anos e anos insistindo para as pessoas não assistirem a Rede Globo, não leem a Folha de São Paulo. E elas fizeram isso, olha só. Né? As pessoas fizeram isso. Né? A Globo hoje, né, virou comunista, né? Tudo bem, é absurdo. A gente sabe que tem esse aspecto, né, de absurdo, mas, de certa maneira, a gente foi convincente, olha só. As pessoas não acreditam na Rede Globo. Só que resolveram acreditar em outra coisa, não acreditar no que a gente gostaria que eles acreditassem. Enfim,
A gente não pode... É como essa moça, né? Você pode chegar lá e falar para ela, não, está errado o que você está fazendo. Como você pode ser contra a cota? Eu sou contra a cota. Vou fazer o quê? Enfim, a gente tem que, em alguma medida, tem que aceitar isso, tem que ter essa humildade, tem que aceitar, tem que entender. As pessoas fizeram a opção. Isso que é interessante também do que aconteceu agora. As pessoas não estavam enganadas. O cara falou, ele falou o que ele ia fazer. As pessoas votaram nele, assim mesmo. Tudo bem, é isso. Não tem 60 milhões de fascistas no Brasil. Certamente que não. Mas, assim, elas toparam, né? Elas, né, foram lá e referendaram essa proposta. Então, não concordo com perseguição a homossexuais. Mas, enfim, o cara está fazendo uma brincadeira aí, não tem problema. É um brincalhão, o Bolsonaro. Assim, é um pouco desesperador, né? Assim, ter que lidar com coisas que são até razoavelmente intuitivas, né? Mas, enfim, eu acho que o maior erro que a gente cometeu nesse tempo todo, e a gente, eu digo enquanto esquerda, né? Lato sensu, assim, foi não perceber, né? Não dar atenção para esses sinais, né? Porque tinha sinais, né? Tem muita pesquisa que foi feita. É isso que eu estava tentando falar também. Né? Eu sempre falava, quando eu militava no PSOL, assim, olha, pô, está aqui, acabou de sair o livro, saiu pela editora, maior editora de esquerda, está aqui. Livros excelentes, assim, que davam pinceladas em vários aspectos da realidade brasileira, e ninguém lia. Ninguém lê. Então, assim, vai fazer o quê? Então, ler blog, né? Mas, assim, pode ficar também só falando que a direita, que o pessoal que vota na direita está errado, entendeu? As pessoas que votam na esquerda também toparam algumas coisas que... Pô, tem pesquisa, vamos ler, vamos estudar, mas não. Sabe, o Paulo Henrique Amorim falou. Não dá, entendeu? Então, assim, tem que ter essa humildade, né? A gente tem que ter essa humildade para entender que a gente não deu atenção e agora aconteceu o que aconteceu. Enfim, é o que eu posso falar, Renato, nesse momento. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Nossa, é até difícil de falar, porque é isso, né? A gente não... Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade ainda de decantar tudo isso que aconteceu, ainda mais pensando no que eu pesquiso. Mas acho que sim, acho que eu tendo a concordar com que o Henrique falou. Eu acho que uma coisa que aparecia muito nas nossas pesquisas, e como ele bem disse, né, nas pesquisas de várias outras pessoas, era uma insatisfação difusa, né? Esse sentimento, tanto que está no título do livro, né? Esse ceticismo em relação a uma condição que as pessoas sentiam que não é isso, não tinha como mudar, né? Como bem falou o professor Paulo, quer dizer, isso, enfim, as instituições estavam ali gerindo, né, aquela desgraça, e as pessoas sentiam isso na pele, elas sentiam exatamente isso. Era quase como, sabe, você tentar colocar um band-aid numa fratura exposta. Quer dizer, é isso, as pessoas não viam sair, tanto que tem, né, o nome de um dos livros que foi lançado pela Boitempo, é Saídas de Emergência. Né? É isso, as pessoas desesperadas procuravam essa saída de emergência. Esses programas normalmente eram percebidos como saídas de emergências, como fica bem claro no livro do Henrique. Eu não sei em que medida que os governantes tinham essa noção de que esses programas eram saídas de emergência, em que medida que eles sabiam que isso... Quer dizer, que eles estavam exatamente fazendo isso que o professor Paulo falou, né, que era um dique de contenção de uma coisa que a qualquer momento podia estourar. E... eu não sei, agora, tentando fazer uma reflexão assim mais
enfim, sobre a esquerda. Olha, sinceramente, eu vou adicionar aqui uma nota biográfica da minha própria pesquisa. Para quem não sabe, eu vou entregar minha tese agora. Eu pesquisei nos últimos 5 anos lideranças e militantes das novas direitas. Eu fiz também entrevistas de profundidade, até uma coisa mais etnográfica, convivi bastante com o pessoal. Gente que agora está no governo. E, sinceramente, em 2015, eu fiquei... Segundo semestre de 2015, eu fiquei 4 meses, todo dia eu ia, trabalhava junto com o pessoal que estava no Instituto Liberal, lá no Rio de Janeiro. Entre essas pessoas, enfim, eram pessoas que eram jovens, da minha idade, da nossa idade, assim, entre 25 e 30 anos, muito militantes, muito, e que tinham... É engraçado porque eu me sentia, inclusive até o Instituto ficava num lugar, agora nem tem mais sede, porque não tem dinheiro, mas ficava num lugar bem... Assim, ficava no centro do Rio de Janeiro, curiosamente, num prédio que abrigava vários sindicatos trabalhistas, porque era muito barato o aluguel. Mas o ponto é que esse pessoal tinha uma... Eles eram de direita, mas eles eram utópicos, cara. Eles acreditavam numa forma de capitalismo que é utópica. E eles militavam em prol disso. Militam ainda, né? E eles tinham um fervor, assim, uma coisa de militância que eu não via mais nos meus colegas, sabe? Eu não via mais nas pessoas de esquerda, assim. Eu achava impressionante aquilo. Eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, gente, isso aqui, assim, quer dizer, que o pessoal estava lá, gente de classe média, até média baixa, ganhando ali, sei lá, R$1.000, R$1.500. E como eles, tinham vários outros jovens, tinham várias outras pessoas. E é claro, né, quando isso se juntou com outros interesses, a coisa tomou uma outra dimensão. E foi muito rápido, né? Então, eu acho que também existe, eu não sei, eu sinto, assim, por parte da esquerda, também quase como se a esquerda tivesse, ao longo do tempo, se desenergizado, sabe? Perdido não sei, uma força, uma imaginação até, né? Porque eles tinham na cabeça, eles têm na cabeça o que eles esperam que a sociedade brasileira seja, o que eles esperam. Esse pessoal tem um programa político bem claro na cabeça deles, assim. Eles conseguiram, como até bem me contou em entrevista ao presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão, ele falou bem claro para mim, falou, olha, não, a gente quer conquistar corações e mentes. E a nossa ideia é mesmo fazer com que cada vez mais pessoas acreditem no livre mercado, acreditem no empreendedorismo, acreditem no, né, etc. E tal, todos esses valores que eles defendem. Acho muito claro isso para eles. E como eles iam fazer isso, como que eles queriam fazer isso. Então, isso é uma coisa que eu acho que a esquerda foi perdendo com o tempo, sabe? Acho que a esquerda, não só o PT, não estou querendo responsabilizar, mas muito mais geral, assim, esse conformismo com o que existe. É claro que a gente sabe que tem, né, uma série de entradas, as coisas não voltam para trás, né? Não tem como a gente recuperar coisas que já se perderam, mas pensar para o futuro. Eu acho que enfim, a esquerda ainda está com muita dificuldade de fazer isso. Mas, enfim, é mais o que eu tenho para falar. Não sei se eu comento a pergunta, as suas respostas, ou se há mais gente que queira se manifestar e a gente faz um... Bom, então, eu diria o seguinte, o que fizeram de errado? Né? Basicamente, sua pergunta foi isso, o que poderia ter sido feito para não dar no que deu? Eu acho que eles, vou falar eles, mas, enfim, o petisco, eu já saí desse barco há quase 20 anos. Mas eles ensaiaram alguma autocrítica, eles imaginam que é uma autocrítica, tudo errado. Não controlaram a mídia. Então, diz um absurdo, controlaram. Não modificaram os currículos nos militares, mas mexeram no currículo das agulhas negras. Não ganhamos, não politizamos os oficiais das Forças Armadas. Quer dizer, o problema não é que, por má fé, o PT não fará jamais uma autocrítica dos erros. Erro é uma maneira
é um eufemismo, que cometeram. Porque eles não sabem o que fizeram. Esse é o problema. A tese do Henrique, se um oficial, digamos, um grão petista, leu as páginas do Henrique sobre o ProUni, não vai dizer, não, mas você está caluniando. O ProUni é um programa gigantesco de emancipação social, de acesso ao ensino superior das classes populares e por aí. Bolsa Família é a mesma coisa. Eles acham que estão fazendo uma revolução mundial, renda mínima, assim por diante, emancipando dos vínculos capitalistas e classes populares, periferia, bolsa, tudo. Portanto, eles não têm percepção do que fizeram, embora tenham feito. Alguns mais lúcidos ou mais cínicos talvez tenham, que é uma coisa absolutamente inesperada. Assim como, inesperado, inclusive, para eles que não entendem o que aconteceu, porque que a Dilma foi deposta, num certo sentido, porque que eles não conseguem entender por que a grande burguesia brasileira recusou-lhes a proposta histórica, que era uma proposta de internacionalização do capitalismo brasileiro, portanto, uma proposta de poder, com multinacionais brasileiras. Jamais me passou pela cabeça que um partido fundado originariamente como Partido Socialista seria um partido desenvolvimentista de um Brasil potência, e reassumiria o projeto dos militares da era Geisel. Se me dissesse isso, você é louco, imagina, estuda lá, movimento operário no Brasil, como é que foi o ABC, o que aconteceu com o PT. Não, mas eles estavam fazendo isso. E não admitem que foram defenestrados por uma disputa de poder nesse sentido. Não conseguem entender por que a burguesia nacional desistiu historicamente de projetar internacionalmente o seu poder econômico e político e ser um poder hegemônico na América Latina e espraiando-se pela África, como foi o caso. O projeto Sul-Sul não era filantrópico, não era um humanitarismo, era um projeto de empoderamento do capital nacional, que, inclusive com propostas, como diria o Rui Mauro Marido, subimperialistas, mas imperialistas mesmo. Né? Na América Latina é considerado o grande capital brasileiro, é um capital predador imperialista mesmo. Não tem como. Mais pré-sal, mais indústria bélica naval, mais submarino atômico. Havia um projeto de grande Brasil potência com novos protagonistas, inclusive associado à classe trabalhadora. Essa coisa aconteceu, estava prestes a acontecer no Brasil, quando, justamente, num certo momento, o outro lado, os seus parceiros estratégicos, desistiram do jogo por razões incompreensíveis, porque não estavam perdendo, estavam ganhando. Estavam ganhando. Aí começam as teorias conspiratórias que nós conhecemos, e por aí afora. Então, a possibilidade de saber onde nós erramos lá atrás, mesmo que seja uma crítica de esquerda, é impossível, porque eles fizeram tudo certo e deu outra coisa. O processo histórico é isso mesmo. Eles fizeram o que tinha para ser feito naquele momento. O que você faz quando você desestrutura todo o parque produtivo social de uma sociedade como o Brasil periférico, já avançado no processo de modernização? Você come pelas bordas, procurando saídas compensatórias para manter a coesão social mínima e a reprodução da sociedade. Ainda deu sorte de ter uma onda internacional que facilitou a projeção de poder desse grupo empresarial no Brasil. É uma coisa inesperada, e eles estavam achando que estavam incorporando os famosos impasses do inorgânico, estudado pelo Caio Prado lá, a ralé colonial inassimilável, que nós temos que integrar. Então, estavam integrando num outro tipo de projeto. Então, eles não têm noção do que fizeram, nem do acerto, nem do erro. De modo que a revisão será impossível. E eles vão continuar reincidindo na mesma engrenagem. Claro, vai dar certo e nós vamos fazer a mesma coisa que eles fizeram. Nós vamos desestabilizar. Aliás, é muito fácil desestabilizar o governo que vem aí, ele é facilmente desconstrutível, como dizem os marqueteiros, a um preço muito grande, e depois nós arrumaremos uma saída ilegal para esse impasse, que pode ser um impeachment, qualquer coisa assim. Então, eles não perceberam que a coisa já está ingovernável. Bom, o outro ingrediente, aí normalmente tinha perguntado para o Henrique, como é que os pró-unistas se conduziram. Volta a pesquisa, ninguém sabe, né? Acho que nem o Henrique pode imaginar, não dá para deduzir o que aconteceu. Mas um dado novo, contente que a Camila tenha ressaltado isso, que é a absoluta novidade que, portanto, torna repentinamente toda a massa crítica do PT, inclusive sua expressão eleitoral, foram 40 milhões de votos, não é só petista, mas, enfim, conseguiu arrecadar, torna-se obsoleta em termos políticos.
essa eclosão dessa nova direita que a Camila está estudando é uma coisa espantosa no Brasil e nova. E simplesmente eles estão fazendo uma coisa do qual o PT não tem, o lulismo, o PT não tem mais noção, que é política. Política, como diriam outros, como um encaminhamento das expectativas das pessoas. As pessoas não estão interessadas em terem políticas compensatórias para não... Estão interessadas em outra coisa. Então, essa mobilização da imaginação social que se transforma em embate político e vitória e conquista do poder, será novo. O fato de quando se ganhar corações e mentes, é isso mesmo, nós desistimos de ganhar corações e mentes porque estávamos tocando políticas públicas de sucesso, porque remediavam a situação deplorável das pessoas aqui e acolá. Mas se esqueceram que isso não é suficiente. Numa situação crítica desoladora, você quer sonhar para frente. Quer sonhar para frente e está convencido, tem projetos utópicos, de capitalismo utópico, uma coisa é destrutiva em termos práticos, mas mobiliza as imaginações, mobiliza as vontades políticas e faz alguma coisa que não existia mais na esquerda nos últimos 20 anos, que tinha se tornado sistêmica, era mainstream, que é militância. Essa eleição foi ganha por militantes. Para nós é abominável, nós não queremos admitir, nós achamos que são aqueles selvagens de fake news, de memos e assim por diante. Não são, é militância mesmo, e militância de pessoas que acreditam em princípios, em mudança da sociedade, mesmo que para nós sejam princípios abomináveis, num certo sentido, mas são, portanto, pessoas que têm compromissos com ideias, não estão sendo financiadas por ninguém. O financiamento famoso, paranoico, mitológico, é residual, mesmo porque essas campanhas são baratas, não precisa mostrar que não precisam de mídia, não precisam de empresariados, grandes empresários, milhões, não precisam disso. Contornaram, ganharam a rua, ganharam a imaginação das pessoas que acham que estão batalhando por uma causa, por mais horrível que seja, estão batalhando por uma causa. Qual é a causa do campo popular? Bolsa Família. Claro, aliviar o sofrimento do próximo, mas isso é filantropia, isso é humanitarismo, isso é remendo, é política de emergência, é hospital. Não é o que as pessoas querem da vida, mesmo que seja equivocado. Ora, veja só, nós estamos diante de uma insurgência política. O que a direita fez, a extrema-direita fez, é uma insurgência política de maior proporção. Não se ganha assim numa brincadeira, uma eleição presidencial no Brasil, da dimensão e da complexidade do Brasil. Não é apenas, elegemos um bando de toscos, energúmenos, mentecaptos, delinquentes e autoritários. Mas como? E como é que... Mentecapto, energúmeno, delinquente, autoritário, está cheio no Brasil. Por que eles se aglutinaram e ganharam uma eleição? Não é com os irmãos Koch, não é com mídia, não foi com nada. Eles contornaram todo o sistema e provocaram uma ruptura política. O populismo de direita, de extrema-direita na Europa, é uma ruptura com o establishment. Por mais odienta que ela seja, é uma ruptura. É considerada uma revolta, uma insurgência contra os entrincheirados. E do lado dos entrincheirados, para usar uma terminologia americana, estávamos nós. Estávamos realmente nós. Nós estávamos lá. E levamos uma coça que não tínhamos que isso fosse possível. Quer dizer, ganharam a rua, contornaram tudo, chegaram lá. Não tem programa, isso é outra coisa. Vai ser um desastre social tremendo. Mas essa energia nós perdemos, é o que estava dizendo a Camila, nós perdemos essa energia, perdemos para eles. E ela apareceu nas ruas, estava lá oculta, nós não sabíamos onde apareceu nas ruas em 2013. Apareceu aquela coisa, aquele fantasma que não sabíamos, que nos expulsou da rua, batendo em tudo que era vermelho. E os vermelhos queriam simplesmente fazer a administraçãozinha deles, discutir a tarifa assim, o assado, assim, por exemplo. Os caras chutaram tudo. Isso realmente é novo, mudou o panorama. De modo que, por inércia, nós vamos repetir as fórmulas de sucesso do passado que já se tornaram absolutamente ineficazes, obsoletas, envelhecidas, anacrônicas, e possivelmente vamos ganhar várias prefeituras, porque eles não vão entregar o que prometeram, e achamos que nós estamos sempre com razão. Será novamente um equívoco até a próxima dança aterrorizante. Bom, gente, vamos caminhar para encerrar.
né? Assim, a nota positiva é que, que eu gostaria de agradecer a vocês, né? Que vieram nesse dia chuvoso e nessa semana catastrófica. Enfim, não precisa de eufemismo, né? Para discutir política, né? Assim, no meio da ressaca, o mundo com a cabeça pesada aí. Enfim, acho que, enfim, isso é um alento, né? Enfim, saber que tem gente interessada, enfim, tem gente que não pôde vir por causa da chuva. Mas, enfim, agradecer a Alameda, agradecer a Tapera. Obrigado por tudo. Boa noite, gente.